Cara, conta pra gente assim, como que você enxerga o futuro, assim, uma vez que a agilidade, esse buzz, já não se discute mais, assim, eu vejo menos discussões, a discussão cada vez mais agora é sobre gerar resultados e resolver problemas. Como você enxerga? Quais são as tendências que você enxerga? E depois eu passo aí para os demais em relação a esse tema, né? Resolver problemas, uma vez que essa discussão mundo pós-transformação, ela vem passando, né? Sim. Cara, falar de futuro é complicado, né? O futuro é logo ali, Zé? É logo ali, mas... Escolhe o seu. Escolhe o sei. seu. Opa, isso aí ficou legal, hein? Vou escolher uma perspectiva O para... futuro é assim, né? Escolhe o seu. Vou escolher E uma cria. perspectiva para tratar. Mas se tem uma coisa que eu acho que a gente não vai ter como evitar é que o futuro ele é sobre otimização e sobre reinvenção. Né? É sobre otimização porque a gente está vivendo um cenário em que a gente tem uma guerra acontecendo, não dá para negar, e por mais que existam outras guerras acontecendo ao redor do mundo, uma guerra na Europa sempre é algo marcante. E isso afeta o mundo inteiro. Então, no fim das contas, isso é um elemento extremamente importante. Está vivendo um cenário de recessão nos Estados Unidos, o que impacta muito o mercado mundial. A gente está falando de uma economia que é gigantesca. E, no fim das contas, isso reflete no mercado. Você olha aí para o comportamento, por quanto os V6, como os bancos estão se comportando agora em relação à questão da avaliação de risco, né? De como aplicar o seu dinheiro olhando para Ser o mais eficiente essa versão. E existe, inclusive, uma estatística do próprio IDC que diz que nos últimos anos crescimento, orientação a vendas eram os elementos que estavam no topo da lista dos elementos de decisão dos grandes CEOs. Já está posto que eficiência é o elemento que está em voga. Assim. Tá todo mundo olhando para a eficiência, como rever, etc. E a reboque disso, né, aí você vê, tem um grande movimento de eficiência, um grande movimento de tecnologias que visam aumentar a eficiência, aumentar a escala, potencializar a capacidade computacional, potencializar a capacidade de atendimento, potencializar tudo, né? Você está olhando para como fazer mais com menos. Isso dispara automaticamente uma necessidade grande de que as pessoas, que os seres humanos, eles têm uma necessidade de ressignificar a forma como elas fazem as coisas. Então, aquele cara que era um atendente, que eventualmente vai olhar, por exemplo, para uma inteligência artificial e vai dizer, cara, esse negócio vai tomar o meu emprego, ele vai precisar ressignificar o trabalho dele. Aquele cara que faz algo repetitivo, vai precisar ressignificar o trabalho dele. Eu acho que uma tendência grande para o futuro é que atividades repetitivas deixem de existir, e cada vez mais isso deve acontecer, e eu vejo, minha aposta é que isso vai acelerar cada vez mais. E assim, a gente obviamente, o próprio cenário da guerra e dessa situação é mais uma sazonalidade mundial, mas eu vejo que uma tendência forte é que a gente evolua de forma acelerada no aspecto de que atividades repetitivas e que tem grande carga operacional deixem de existir em detrimento de coisas que sejam mais... o que demandem mais uma... Segura, você tá quase falando aquela palavra que não pode falar, que todo mundo tá falando. Qual é a palavra? Inteligência artificial e tal. Já falei. Que demandem mais a criatividade humana. Eu acho que É verdade. Verdade. E a única certeza que a gente tem é que a gente não sabe quando vai vir a próxima crise. Verdade. É a única certeza que a gente tem. Ô Francis, você, assim como eu sei que o Zé também passou por isso, não sei o Pedro, talvez também. No passado era o cara que cruzava e cabeceava e tinha que fazer tudo. Ou seja, nós viemos da época que existia o CPD. Era o cara bom e velho CPD. Era o cara que fazia análise do sistema, fazia a documentação, Cuidava da infra. fazia a query para poder entregar isso na mão do desenvolvedor, validava isso com o negócio, entregava isso na mão do desenvolvedor, ou até mesmo por muitas vezes desenvolvia, depois homologava, implantava e ficava lá no plantão acompanhando tudo acontecer. Então, eu costumo dizer assim que
para mim é natural. Nós tínhamos mais repertório porque a gente Eu ia tinha falar que isso. fazer isso. Não existiam várias posições, não existiam vários perfis. Hoje em dia, os perfis eles estão cada vez mais segmentados. É bom, né, porque você consegue dar foco, mas é ruim também porque tem menos repertório. Nesta linha que a gente está falando sobre otimização, sobre eficiência, como que você enxerga, por exemplo, os profissionais que estão se especializando efetivamente em um único framework, estão se especializando em um único assunto? Como que É você só pro vê Francis isso? ou eu posso nessa Não, também? vocês Tô- dois. Tô louco Eu, pra falar boa. disso. eu te passo a bola. Sobre esse negócio do profissional Superman, né? Que é o cara que faz tudo. Eu acho que tem duas explicações legais. Eu acho que a gente tem que voltar um pouco para esse profissional mais multifacetado. Eu gostaria muito de ver isso acontecer. E não é por conta de, eu não gosto que tenha várias ramificações de expertise e tal, porque eu acho que tem um significado para isso, que eu também gostaria de falar. Mas eu gostaria que tivesse esse profissional mais completo, por conta que a sociedade demanda isso. Você falou sobre a reinvenção do ser humano. Cara, acabou o cara que só passa a fita na caixa no final do empacotamento, entendeu? O cara tem que saber dobrar o papelão, ele tem que... A mesma coisa é o seguinte, antigamente a gente tinha o profissional, que ele ia para uma universidade para aprender uma profissão, uma vertical, ele era especializado numa coisa. Aí passou um tempo, a galera falou assim, não, pô, mas o cara que está se destacando é o cara que é especializado, mas ele consegue ter um genérico de tudo e tal. Geralmente esse cara virava o executivo da empresa, né? O chefe e tal. Que ele Verdade. né? O cara conseguia sentar na mesa dos mocinhos lá e trocar uma ideia com todo mundo. Depois a gente vê a ascensão dos profissionais M-Shapes, né? Que é o cara que tem várias verticais de conhecimento. Então, é o cara que é um técnico audiovisual, que é músico e que também tem uma expertise de tecnologia. E esse cara montou um canal, um podcast que fala sobre N e outras coisas. Somou verticais. Esse é o profissional legal, porque que é o que tentaram chamar de full stack, né? No desenvolvimento, é o cara que manja de tudo um pouco ali da stack tecnológica. Eu gostaria de ver de volta os bons profissionais que eu conheço, aqueles que você fala assim, cara, esse aqui eu brigo o centavo que for para ele ficar aqui, são caras que têm várias verticais de conhecimento e ele acaba agregando isso naturalmente Coloca o no dia a adendo dia. sobre o momento de mercado mesmo. Cara, a gente precisa de mais eficiência.